Bom, gente, hoje estou aqui com meu professor, amigo, escritor, Sandro Souza. Nós vamos falar sobre o livro A Música e o Vampiro. E já havia um tempo que a gente queria conversar sobre isso, né? Porque depois que a gente termina de ler o livro, restam muitas dúvidas, muitos questionamentos, muita curiosidade. E hoje a gente tirou esse tempinho para falar sobre isso. E o Sandro já é um escritor, ele tem um outro livro publicado, A Amizade entre a Literatura e A realidade. a Realidade. E como que surgiu isso na sua vida, Sandro? Como que a literatura entrou na sua vida? A literatura entrou na minha vida tardiamente. Meu primeiro, acho, contato com a literatura foi através da música. Quando com 9, 8 anos ali eu descobri os primeiros discos do Raul Seixas. E nessa época de criança eu era um fanático pelo Raul. E lia todas as letras. E as letras propunham coisas que não eram de um universo de uma criança. Então o Raul falava de Don Quixote, tipo, eu queria saber quem era o Don Quixote que o Raul tá falando, né? Ele falava de outros músicos, tipo, tem aquela música que ele fala que a mulher quebrou a coleção do Pink Floyd, né? Eu quis saber quem era o Pink Floyd e fui atrás do Pink Floyd por causa da indicação do Raul, né? Então eram letras que falavam de um universo que eu não conhecia e que eu tinha muita curiosidade de saber. Então foi por meio de uma curiosidade, Foi né? uma Algo que você teve curiosidade, muito interesse em descobrir. E aí você acaba pegando vocabulário, né? Palavras que não faziam parte do meu universo, né? Então, a música foi o primeiro contato, assim, com essa... Não só a ideia da arte, mas a ideia da literatura também, por causa das letras e das reflexões, né? E aí, com o meu desenvolvimento musical, entrou a parte da questão de composições, de compor letras. Então, essa preocupação com a palavra, de encontrar a palavra certa, fazer uma síntese para caber dentro de uma melodia, tudo isso era um exercício fascinante nesse sentido. Mas a leitura, o hábito da leitura, para mim veio tardiamente. Eu fui começar a ter prazer pela leitura ali para os 19 anos de idade e com interesse pela Bíblia. Teve uma fase da minha vida que eu achei que eu seria um sacerdote, algo do tipo. E até fiz alguns cursos na área, até tentei ser missionário. E durante esse período eu estudei muito teologia, foi um assunto que eu estudei muito. E inevitavelmente, quando você vai para esse campo, você precisa estudar outras disciplinas. Você precisa estudar história, você precisa estudar filosofia. Se você vai ler um livro, por exemplo, como o Eclesiastes, lá da Bíblia, você precisa entender um pouco da mentalidade da época, os livros de sabedoria que eram escritos naquele período. Então, essa imersão me fez ter contato com outras literaturas, com outras propostas, que eram novas para mim, né? Como história, e eu passei a ter um gosto por história. E aí, com essa curiosidade, surgiu o contato com a literatura propriamente dita. Então, quando você era pequeno, você não tinha hábito de ler? Não, eu fui um péssimo aluno. Até hoje eu tenho sonhos ruins com escola. Meu Deus. Volta e meia eu acordo achando que eu estou sendo reprovado, ou que o meu curso da faculdade não foi válido. Deu errado. Volta e meia. A imagem da escola é terrível, né? Grades, você não pode sair e você tem que ficar na sala cumprindo tudo. Isso para mim era muito assustador. Então eu fazia qualquer coisa para não ir para a escola. Dei muito trabalho com meus pais nisso. Mas depois que eu descobri a leitura, isso foi transformador. Porque aí eu comecei a ter interesse pelos grandes clássicos. E aí é o legal que você vai vendo a conexão entre os assuntos, né? Ou seja, por exemplo, você lê a Bíblia e você vai ler Dostoiévski, você vai ver a conexão que tem entre esses livros. Você vai ler a Divina Comédia de Dante, você vai ver o quanto a teologia é presente ali. Então, mas esse contato com a literatura veio mais tardiamente, ali para os 20 anos. Engraçado, você começou com assuntos complexos, né? Não são assuntos simples de começar a ler. Assim, vou começar a ler por isso, né? É, Isso é diferente. e a teologia é uma coisa um pouco, acho até infantil. Porque se existe um Deus, ele é supremo e ele é fora do tempo, como que você vai estudá-lo?
Chegou um tempo que eu achei que era muita pretensão alguém dizer que é teólogo, tipo, como que você pode... mas do ponto de vista cristão, que é uma coisa forte para mim, você pode ver os princípios de Jesus, por exemplo. Isso é aplicado. Você pode ver lá o que ele falou sobre perdoar, sobre dividir, sobre amar. Isso são coisas que você pode aplicar na sua vida. É algo que pode ser vivido. Mas as suposições sobre o que tem depois, sobre o grande mistério que é o mundo, né? A gente vive uma situação muito específica. A gente é um planeta num sistema de milhões, trilhões de planetas. Sim. E a Terra é uma situação muito especial, porque a vida ela é resiliente, mas ela precisa de condições para acontecer, né? Sim. Então, como a gente tem uma lua grande que controla as estações do ano e faz com que a vida seja propício aqui, que não é nem quente demais, nem frio demais, né? Então, se você olha proporcionalmente nós aqui nesse universo, somos muito pequenos aqui, né? E o mistério é muito grande. Eu acho que muitas respostas que às vezes a religião tenta dar são até infantilizadas. É como se desconsiderasse esse grande mistério que a gente vive e que a gente sabe tão pouco, né? E por que assim escrever um livro sobre vampiro? Vampiro, primeiro que eu gosto do estilo, literatura gótica, sempre gostei. Filmes assim como filmes do Tim Burton, livros como o Retrato de Dorian Gray, o Frankenstein, né, que muita gente acha que é um livro de terror, mas não tem nada de terror, é um drama, é um livro sobre até onde a ciência pode ir, né, sobre a responsabilidade da ciência. São livros muito interessantes que têm essa questão do terror, mas não é o grande ponto dominante, está debatendo outros temas. Agora, escrever sobre o vampiro é um personagem muito interessante porque se você pegar, Jordana, o primeiro mito que nós temos fundador aqui da nossa civilização, que é o mito de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, que data mais de 4.000 anos, que é um dos primeiros escritos que nós temos, um escrito sumério, já vai lidar com esse tema da morte. Era um rei que depois de ver o amigo morrendo, ele fica muito angustiado de ver o amigo avançando ali na decomposição. E ele sai pelo mundo tentando encontrar o elixir da juventude. E ele não encontra. E ele volta arrasado e ele decide, já que ele não pode reverter a morte, porque um sábio propõe algo para ele o seguinte, para ele tentar vencer o sono. O sono que é a irmã da morte. Uhum. Se ele vencesse o sono, ele poderia talvez vencer a morte. Aí ele tenta e perde. Uma hora ele dorme, aí ele fica frustrado. E ele sabe que a morte vai ser uma realidade. E aí ele decide que o melhor jeito, então, é ele ser um bom governante para que ele deixe na memória futura que ele fez o bem. Então, se você pensar, o primeiro escrito que a gente tem já trata desse tema que é a morte. Então, um ser que não tem essa limitação da morte é muito interessante. É muito interessante porque a idade, e talvez até uma certa metáfora da velhice, a idade ela dá uma perspectiva pra gente. Tipo, agora eu tenho 48 anos. A cabeça que eu tenho hoje é muito diferente da cabeça que eu tinha 20. E aí, se você acrescentar as perdas que você tem ao longo do caminho, as perdas faz você ser outra pessoa. Por exemplo, se você perde uma pessoa que você ama muito, isso vai fazer você ser uma outra pessoa. Uma mudança muito grande quando tem uma perda no meio, né? E um ser que vive muito tempo, ele vai ter muitas perdas. Então, ela é muito interessante nesse sentido. E a minha primeira ideia era falar de um homem que vive vários períodos da história da música e que por isso tem uma visão muito profunda da música.
Essa era a primeira ideia. Essa era a ideia inicial. Quem não leu ainda, não vamos dar spoiler. Então, sobre o vampiro por isso, por essa possibilidade dele viver muito e ter que lidar com um mundo que ele já não tem mais conexão. Que é um pouco a metáfora da velhice, né? Sim. Você perde os amigos, perde os pais, às vezes perde o cônjuge, e aí vai chegando um mundo novo do qual você não se identifica mais nele. É muito assustador, né? Hoje a gente vive um debate e uma pesquisa no sentido de prolongar a vida. Então tem gente gastando muito dinheiro com isso, tem o transhumanismo, né? Sim. Gente que acha que vai fazer o download do cérebro e vai colocar num outro corpo. Mas o viver demais traz muita angústia, né? O que você vai fazer com tanto tempo? E o vampiro lida com isso, né? Como fazer a vida interessante, a vida com propósito, se você tem tempo de sobra e... É quase que um castigo. É quase que um castigo. E agora, já dando um pouquinho do spoiler, no livro a gente percebe que você fala muito de um grande compositor da história, da música, que é Bach. E como foi assim para você? Por que trazer a história dele, desse mestre, nesse livro em específico? Primeiramente por uma questão muito pessoal, porque eu sou apaixonado nesse compositor. Desde que eu tive o primeiro contato com a música dele, a música de Bach é uma grande companhia para mim. É quase que um refúgio nesse mundo, sabe? Então eu sou muito impressionado com a vida desse homem, com a obra que ele produziu. Fico impressionado como que alguém, em um período tão curto de tempo, conseguiu trazer tantas obras-primas para a humanidade. Bach, por exemplo, se você vai para o instrumento de tecla, ele foi sensacional. Fez o Cravo Bem Temperado 1 e 2, as obras para órgão, são coisas inimagináveis, de uma inventividade, de uma criação sublime. Se você vai para o violoncelo, o que ele compôs para o violoncelo é de uma grandeza, assim, é a Bíblia de quem toca violoncelo. Se você vai para a obra vocal, para as cantatas, ele escreveu mais de 200 cantatas, que são obras interessantíssimas, né? E todos os compositores depois dele têm ele como uma grande referência. Então, se você vê o que Beethoven falava, Beethoven chega a falar que quando ele ficou sabendo que as obras de Bach seriam editadas, o coração dele chegava a palpitar de emoção, de imaginar ter contato com a obra dele, né? Você vê Paul McCartney falando que se inspirou em Bach, você vê gente das várias áreas de artes falando que tem ele como o grande mestre dos mestres, né? Então, Você não é diferente. Então, primeiramente foi por essa, vamos dizer, quase devoção pessoal que eu tenho com a música de Bach. E primeiro que eu acho que também porque eu acho que ele é um personagem que, embora seja conhecido, mas muita gente não teve o prazer da experiência. O prazer de sentar um dia numa sala em silêncio e ouvir uma obra de Bach. Ouvir mesmo, parar para ouvir. Que eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, transformadora, que eu tanto valorizo. Então, Bach, para mim, é um personagem que vale muito a pena falar sobre ele. E agora, partindo um pouco mais sobre a prática em si da escrita, né? Como que é para você esse processo de escrever um livro? Quanto tempo durou esse livro em específico para você escrever? Como que foi esse processo de construção do início até a publicação do livro? A escrita foi por volta de 1 ano e 2 meses. O desafio da escrita era o desafio do tempo mesmo, de você ter ali um dia por conta daquilo, ou às vezes um final de semana por conta daquilo. Eu tenho muita dificuldade com pouco tempo. Eu consigo escrever quando eu tenho um tempo maior, quando eu posso... sem pressão, né? Sem pressão, no seu tempo. Começar ali ouvindo música e ficar pensando, E isso nem sempre a gente consegue. Então o tempo foi um desafio. O tempo foi um desafio.
O outro desafio, depois da escrita, é o processo que o livro acontece. Porque às vezes quando a pessoa pega um livro pronto, ela não tem ideia do processo que é. Aquele livro passa por uma revisão, aquele livro passa por leituras críticas, que são pessoas que não são seus amigos. Se é que você quer escrever um livro sério, né? Você precisa de uma visão externa de você. Porque como você está muito envolvido com o texto, às vezes a gente perde a objetividade, porque a gente está muito envolvido emocionalmente com aquilo. E nem sempre o que está na sua cabeça você consegue colocar no texto. Então é muito importante quando você escreve um livro assim, que você tenha gente muito preparada da área, que possa fazer essa leitura e te apontar alguma coisa, algum caminho. Então, essa parte também é difícil, porque é a parte que você entrega seu filho para uma pessoa de fora fazer uma avaliação. E você se abre a críticas, né? Se abre a crítica, sempre. Então, essa é uma parte difícil. A parte também com a editora também não é fácil, porque às vezes as editoras prometem muito, mas depois não cumprem prazos. E então, ao todo, do início que eu comecei a escrever até publicar, foi pouco mais de 3 anos. É muito tempo, é burocrático. É muito tempo, No livro tem passagens, né, marcantes sobre a história e fala também um pouco sobre amizade. Fala um pouco mais sobre isso, né? O que você quis trazer? Porque aquela hora você falou que a sua ideia inicial era escrever um livro sobre um vampiro que viveu pelos vários momentos históricos da música. E aí você fala um pouco, você traz um pouco sobre isso no livro, sobre história, sobre o vampiro, mas acaba que ele não pega uma grande parte da história, né? Não são vários momentos. Essa foi a ideia inicial, mas quando eu comecei a escrever o livro foi ganhando um outro caminho. E isso é uma coisa que eu acho que é até difícil de explicar. Por mais que você, às vezes, crie um roteiro e queira fazer um roteiro, mas quando você está escrevendo, parece que tem coisas que não estão sendo convincentes. E aí você trava aquele debate com você mesmo. E aí você se atém ao roteiro. E aí você percebe que o livro está caminhando para um outro lugar. E que eu acho que essa também é o que é bacana da escrita, né? Quando você é tomado por aquele processo da emoção ali de estar escrevendo, a história vai se contando. E você, nesse processo imaginativo, às vezes a imaginação vai levando você para outros lugares. Então, isso é uma coisa que eu achei muito interessante desse processo da escrita. Mas o livro fala de amizades, eu acho que é um ponto forte do livro. Embora tenha romance também, né? Tem romance. Tem romance, tem suspense, mas a amizade ali é amizade como uma ideia de refúgio. Eu sempre gosto de pensar na amizade, e já falei isso muitas vezes, a amizade como uma luz. Então imagina que a gente esteja nessa sala aqui e está tudo escuro. Uma pequena chama, que seja a luz de uma vela, que é tão frágil, né? Uma pequena chama já pode fazer uma grande diferença. Já pode fazer o lugar ser um lugar habitável, já pode te dar capacidade de discernir, já pode fazer daquele lugar que era escuro um lugar acolhedor. Então essa é a visão que eu tenho de amizade. Eu acho que no livro aparecem essas amizades. Que por mais que a vida seja dura, por mais que nós estamos expostos a traumas, mas se você tem níveis profundos de amizade, isso é algum tipo de libertação do seu sofrimento, né, da sua solidão. Um motor para você passar por aquilo, né? Como se fosse Sim. A gente até estava conversando aqui antes, que eu te falei que eu achava que nunca escrevi um livro, né? Eu pensava que todo mundo que sentava para escrever um livro, ele já tinha na cabeça dele e ele ia se ater àquilo lá. Lembra que eu te falei isso, né? Porque igual eu sento para escrever coisas do trabalho, então o que eu vou escrever, eu já rascunhei, eu já tenho ali um início, meio e fim, eu preciso só
colocar aquilo no papel, né? De forma que tenha muita coerência, digamos assim. Então, como eu penso que como um processo de escrita de um livro ele demanda muito mais tempo, pode ser mesmo que você comece escrevendo com um roteiro e no fim o que você tenha seja algo muito distante desse roteiro. Talvez, claro, que tem pontos, né? Porque você começou ali no vampiro, não tem como você finalizar o livro sem falar de vampiro, porque ele já foi citado no início, né? Mas eu pensava que tinha mais uma cronologia bem fixa, né, digamos assim. Então eu fiquei muito surpresa de pensar que às vezes não, às vezes o processo criativo ele te leva para um caminho que aquele roteiro já não faz mais sentido, né? O que eu tinha bem definido é que tinha que passar no período histórico que Bar vai para Lubeck, que foi por volta de 1705. Mas você tá dando muito spoiler. Mas esse eu posso dar, ou seja, Bar realmente foi para Lubeck nesse período. Então a história tinha que cruzar com esse período. Então, uma mistura aí de realidade e ficção, né? Realidade e ficção. Que eu acho que é o barato do livro. É muito interessante. Porque você vai pensar, será que isso realmente aconteceu com o Bar? Não. É que as histórias se misturam. Eu mesmo te perguntei, né? Sim. Que eu não sou uma conhecedora da história de Bar. Eu falei, até que ponto é verdade, até que ponto é mentira. Sim. E mentira não, né? É ficção, né? Então, outra curiosidade, né? Sobre as influências que esse livro tem na sua vida. Cita, sei lá, algumas influências. 3, 4 influências aí. Você fala que esse livro teve ou que outros livros tiveram? Que outros livros tiveram? Acho que a primeira influência mesmo foi a Bíblia, que foi ali onde que eu comecei a ter o gosto pela leitura, né? E a Bíblia é um livro muito rico, porque você tem poesia, você tem livros históricos, você tem livros com dramas profundos, né? Tipo a história de Jó, você tem Eclesiastes, que é um livro muito melancólico, né? Muito pessimista, que tem uma visão muito crua da realidade, né? Você tem Salmos, você tem Provérbios. E isso influenciou no livro também? Tem algumas citações lá? Com certeza. Com certeza você vai ver que o livro tem essa parte que passa por isso, né? Mas se for falar dos livros da literatura que mais me marcaram, eu vou citar 3. O primeiro foi o Don Quixote. Também tem citação dele no livro. Ele aparece literalmente no livro, né? O Don Quixote é sensacional, porque é um livro que tem de tudo ali dentro. Você tem suspense, você tem comédia, você tem aventura, você tem crítica literária, você tem tudo ali dentro do Don Quixote. E é um livro de uma perspicácia, é um grande diálogo entre dois amigos, né? Que é o Sancho e o Don Quixote. Depois que eu te conheci, eu te falei, vou ter que ler Don Quixote de novo. Porque eu li quando era nova na escola, né? Que é aquela obrigação. Você falou assim, você lê com outro olhar. Agora, capaz, se eu pegar para ler de novo, vou ter outra visão do livro, né? Porque essa visão aí é você que me passou. Eu não tinha essa visão de Don Quixote. Porque quando eu li foi por pura obrigação ou para cumprir tabela, né? O Don Quixote ele é um louco, mas ele é um louco com dignidade. Imagina o desafio de você escrever isso. Alguém que seja louco, mas extremamente digno. Ou seja, ele se você olhar a defesa que ele faz, é sempre muito baseada na justiça, né? Então é muito interessante, é um livro muito rico e muito divertido de ler. O Cervantes falou que ele escreveu Don Quixote para as pessoas darem gargalhadas. E é um livro que realmente dá gargalhada. Você realmente faz. Então esse é um livro muito importante. Outro livro foi Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, porque é um livro de uma profundidade, o jeito que o Dostoiévski cria os personagens com uma densidade psicológica muito grande, né? Ou seja, realmente foi um livro que marcou para mim. Tem alguma citação dele no livro? Isso eu não lembro. Não tem nenhuma citação desse. E um outro livro que, na verdade, é uma coleção de contos do Oscar Wilde.
O Oscar Wilde é muito conhecido pelos Retratos de Dorian Gray, por outros livros, mas os contos dele eu acho uma das coisas mais geniais assim que a literatura já produziu. Por exemplo, contos como O Pescador e a Sua Alma, do pescador que queria se separar da sua alma para se casar com a sereia. Para mim é um dos contos mais bonitos e mais interessantes que a literatura já produziu. Então, eu acredito que esses 3 livros tiveram uma grande influência na minha vida, assim, no jeito de eu escrever e no jeito que eu penso a escrita. Mais cedo também a gente estava conversando e você até acabou falando sobre isso em uma das outras perguntas quando a gente falou sobre Bach. Que você falou que você acredita que as pessoas não tiveram ainda a oportunidade de sentar e escutar Bach, né? Ouvir mesmo. Você acha que assim, a gente está vivendo uma era de muita conectividade, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, tudo muito rápido, ninguém tem mais paciência e a desculpa é de que a gente não tem tempo mais para assistir um vídeo completo. A gente acabou de falar aqui também sobre os cortes, né, que é o que acaba sendo mais viral aí no mundo digital. E você acha que isso, esse questionamento, essa questão que a gente está vivendo hoje em dia, teve influência na hora de você escrever o livro? Você pensou sobre isso? Porque como eu já li o livro, né, eu percebi um pouco disso ao ler o livro, né? Inclusive foi algo que eu comentei com você. Eu acho que a coisa que eu mais queria transmitir no livro é a experiência da música. Por exemplo, eu posso ouvir a música através de um celular, mas se eu estiver numa sala desse tamanho, ouvindo um pianista, o efeito é totalmente diferente. É totalmente diferente. E você já participou de alguns concertos, a gente já participou, né? E eu tenho, na minha prática de música, né, nas apresentações que eu faço, eu vejo isso com muita frequência, o quanto as pessoas se emocionam num recital de violão. Imagina, tanto que isso é uma coisa simples. Um violão, um camarada que não está lá, não está cantando, só está tocando um instrumento, e a pessoa conseguir entrar naquele ambiente ao ponto de se emocionar, ao ponto de chorar, ao ponto de se comover. Então a música tem esse poder muito grande. E quando a pessoa é exposta a isso da forma certa, ela vive essa experiência, né? Então eu tenho esse relato muito forte. A pessoa fala, vai num recital e depois termina, nossa, eu não sabia que era assim. Era assim, porque nunca foi exposto a isso, nunca teve oportunidade. Nunca teve oportunidade. Eu até comentei isso, que eu falei assim pra você, eu acho que as pessoas não acreditam que a música tem esse poder sobre a gente porque elas não tiveram a oportunidade de viverem isso, porque não são todas as pessoas que na infância têm a oportunidade de ter o primeiro contato com a música, que eu particularmente acho muito importante, talvez porque eu tive, né, e eu sei o quanto isso significou na minha vida, até hoje significa. Então, as pessoas acabam duvidando disso, né? Que a música tem esse poder. E aí, elas nem se dão a oportunidade, muito menos, assim, acham que tem o direito mesmo de estar ali, de escutar, de ter aquilo como um momento, né? Eu acho que isso está se perdendo. Então, no livro, quando eu li, eu percebi isso, assim, acho que foi uma das primeiras percepções, né? Que eu acabei comentando com você também. Foi as partes que eu mais gostei de descrever no livro, foi as partes da música. E o que a música estava provocando no ambiente. E nas pessoas, porque né? Isso é o que eu vivo, de certa forma, nas minhas apresentações. Isso foi o que eu recebi também. Eu lembro da primeira escola de música que eu fui uma vez, eu tinha 13 anos de idade. Aí na semana teria um recital. Era numa sala um pouco maior do que essa. E eu lembro, entrou um menino lá que devia ter uns 17 anos de idade, e ele tocou Bach, ele tocou Villa-Lobos. E aquilo para mim foi uma experiência transcendente, tipo, como que alguém com um simples instrumento na mão consegue trazer aquela possibilidade sonora, aquele mundo de sentimento, de sensações que a música produz. Eu acho que é isso, você não escutou, você sentiu, né? Você não ouviu, você sentiu, tem muita diferença. Não, e se você pega no livro,
as pessoas têm que ler o livro com os olhos de 1700. Não havia aparelho de som. Ou você ouvia a música se você tivesse um instrumento em casa, ou numa corte, ou na igreja. Então imagina o cara em 1700, num mundo camponês, saindo do campo, entrando numa igreja gótica gigante, com aquele órgão lá de Lubeck com mais de 8.000 tubos, e aquele som vasto, profundo tocando. Imagina a experiência que era para uma pessoa ouvir isso. Até hoje, você que já viajou muito o mundo, que já ouviu o som do órgão, é um negócio muito forte. Muito. É um negócio que não tem como você ficar indiferente com aquilo. Não. E eu já tive a oportunidade de ter comigo pessoas que nunca tinham escutado. E aí delas comentarem comigo, né? E eu falar, é isso, é o poder da música, literalmente. Porque quando é a primeira vez que a pessoa sente, aí que ela compreende, né? Que ela realiza que aquilo é possível de acontecer. Sim. É muito bom. E tem sido uma experiência diferente com a divulgação desse livro. Eu digo assim, você falou para mim que está atingindo pessoas fora aqui do seu ciclo, né, de amigos, fora pessoas que você conhece ou que tem pelo menos uma certa ligação com você. Você tem adotado alguma estratégia diferente para divulgar o livro? Como é que tem sido isso? Esse é o maior desafio. Eu tenho já uma rede de contatos por causa da música, né? Mas o grande desafio é sair desse meio. E tem dado certo, eu tenho conseguido vender livros para o Brasil inteiro. E a estratégia que eu tenho usado é produzir conteúdos para o Instagram e divulgar o livro mesmo. Fazendo eventos, por exemplo, nesse mês agora eu vou dar uma palestra na Nova Acrópolis sobre música e literatura, tocando e falando de literatura. No mês de julho eu vou para algumas cidades do interior aqui do estado, fazer alguns recitais para divulgar o livro. Então esse trabalho de divulgação é um trabalho longo e é um trabalho diário, ou seja, todo dia você tem que produzir algum conteúdo. Um pouquinho, né? Mas dá resultado, tem dado resultado e o livro ele tem uma coisa... a divulgação do livro é interessante. Por exemplo, meu primeiro livro, que eu não fiz nenhuma divulgação praticamente, se eu fiz 2 vídeos do livro foi muito, ele tem uma divulgação que é quando as pessoas gostam do livro e indicam o livro. Talvez seja a mais poderosa de todas, né? Então até hoje eu vendo esse livro e foi um livro que eu nunca divulguei. Mas quando a pessoa lê e gosta, como é um livro sobre amizade, é um livro que é muito pessoal o jeito que eu escrevi o livro, muita gente se identifica. Então a pessoa lê, ela quer presentear um outro amigo, e desse jeito o livro tem andado, mesmo que lentamente, mas ele tem andado. Então acho que um aspecto importante é ser um livro bem escrito, ser um livro que vai alcançar as pessoas, você acreditar no livro, divulgando, e aí essa que é a parte difícil, porque você tem que ser o exército de um homem só. A menos que você tenha grana para ter uma equipe para fazer por você, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu que vendo, eu que envio o livro no correio e tem que ter toda uma logística que você tem que organizar a sua vida para se adequar a isso, né? Mas é muito gratificante, porque você vê o livro chegando a pessoas que você jamais teria acesso que esse livro fosse chegar. E aí hoje você tem a possibilidade de ouvir o retorno das pessoas, né? Me emocionei com aquela parte, aquele personagem. Me identifiquei com tal personagem, né? Teve gente, por isso, hoje uma pessoa me mandou uma mensagem que ela estava no capítulo tal, com medo que certo personagem morresse, tipo, falou, olha, eu tô com medo que esse personagem morra. Não vou ler mais. Então essa interação com o público é muito, muito enriquecedora e eu estou muito feliz de saber que é possível você fazer com que seu livro encontre os leitores. Bom demais. E a gente falou um pouquinho sobre a questão de ter um pouco de ficção e um pouco de realidade, né, no livro. E já foi uma pretensão mesmo? Você fez isso já querendo? Ou não? Foi algo que surgiu durante a escrita ali e você decidiu fazer dessa forma? Não, isso eu queria sim. Queria que Bach estivesse no livro. E aí
aparecem outros personagens históricos, né, como o Quinelle lá, o pintor. Eu queria realmente colocar, porque eu acho que enriquece muito o livro, dá para as pessoas uma visão do período histórico, né? Uhum. Embora o livro não teve essa pretensão de ser um livro de história, mas tem muitos elementos históricos ali presentes no livro que faz com que as pessoas tenham noção do contexto de época, do tipo de mentalidade que era a época. Então, era realmente um objetivo meu ter personagens históricos ali no livro. E é isso, você quer deixar uma mensagem final para os seus leitores? Quer falar alguma coisa mais sobre o livro? Convidar eles para conhecer essa obra, para quem ainda não conhece? Bom, para os leitores eu quero primeiro agradecer às pessoas que têm adquirido o livro, às pessoas que não me conhecem e que têm adquirido o livro, né? Porque elas fazem um voto de confiança. Sim. Ou seja, veem a divulgação e tiveram coragem de ter a surpresa do inesperado. Então, eu quero agradecer você que tem comprado o livro e que tem compartilhado suas experiências sobre o livro. E para aqueles que não leram, meu incentivo que você leia. É um livro que foi feito com muita emoção, com paixão, com pesquisa. E quando eu estava escrevendo, eu não queria escrever só um livro para dizer que escrevi um livro. Eu queria que fosse um livro que tivesse emoção. Eu queria um livro que tivesse reflexão. Eu queria que fosse um livro que quando a pessoa terminasse, ela pensasse, poxa, que aventura foi a leitura. Então faço o convite que vocês leiam e conheçam o livro A Música e o Vampiro. Obrigada, Sandro. Eu que agradeço por essa conversa. Foi ótimo saber um pouco mais do livro, que eu tinha ficado curiosa em algumas partes e assim discutir também, né? Falar o que eu pensei. É bom quando a gente tem a oportunidade de conversar com o escritor, né? Trazer o que a gente sentiu, o que a gente entendeu de falar um pouco sobre cada personagem que eu te falei, né? Que massa. É muito bacana. A alegria foi toda minha.